Fala aí galera, canal Conhecimento e Libertação tá no ar, domingão hoje, estralando o sol. Mais um vídeo aqui pra vocês. Vou trazer hoje aqui. Vamos trazer uma leitura sobre o apóstolo Paulo, carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 11. Vou trazer para vocês aqui fala sobre os falsos apóstolos, certo? Então tá. Bora lá, né, galera? Mais um vídeo. Vamos lá. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, né? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Só essa leitura da carta de Coríntios de Paulo, o que ele faz? Ele vai pregar o evangelho e ele quer o quê? Ele quer preparar as pessoas que aceitam, certo, o evangelho para quando forem se apresentar a Cristo, que elas estejam puras de coração, que elas não se corrompem com um falso profeta, certo? E ele teme, né? Assim como Eva deixou-se ser seduzida, né, pela serpente, né, e se prostituiu com a serpente, né, o Satanás, e não se entregou virgem para Adão, ele teme a mesma coisa, né, com a igreja. Mas aí vamos lá, aonde está esses falsos apóstolos aí, né? Aí no versículo 4 ele fala assim, ó, porque se alguém for pregar-vos outro, aqui na minha Bíblia é Jesus, né? Outro Jesus que nós não temos pregados, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, certo? Nesse versículo aqui ele já está falando já de receber outro Messias, né, que é o que? Jesus Cristo, e as pessoas abandonam e acham, né, e recebem Jesus Cristo, e possivelmente, sim, possivelmente, as pessoas deixam de receber o Espírito da verdade, certo? E estão recebendo outro Espírito, certo? E o evangelho, né, que deveria ser pregado na sua legítima pureza, os ensinamentos, as pessoas já estão recebendo outro evangelho, né? É um evangelho deturpado em si, aonde tem muito apego com religião, cargos e dinheiro, certo? Aqui o evangelho de Cristo, o evangelho de Yahshua é puro e simples. Puro e simples, entendeu? Tem simplicidade no evangelho, né, do Messias, né, sem cargo, sem fluxo de dinheiro, sem religião no meio, entendeu? Simples. Aí ele fala que ele não se considera inferior, né, aos outros apóstolos, porque pregou a verdade. E no 7 ele fala assim, ó, pequei, porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Aí ele fala assim no 8, ó, outras igrejas despojei eu para vos servir. Ele está mandando essa frase para a igreja de Coríntios, né? O que é despojei? Rejeitei. Então ele fala assim, ó, outras igrejas rejeitei eu para vos servir, né? Recebendo delas salário. Então o que ele está insinuando? O que ele está falando? Outras igrejas fizeram proposta para mim, né?
por salário. E eu rejeitei essa proposta de salário, né? E ele fala assim, ó, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, certo? Aí esses versículos 9, 10, 11, 12 aqui, né? Vou pular direto para o 12. Ele fala assim, ó, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Aí no 13 ele fala assim, ó, porque tais falsos apóstolos, o que são os apóstolos, né? São pessoas que são levantadas para distribuir o evangelho, né? Repartir o pão que é o Messias, né? Que é a palavra do Messias, repartir o pão. Então ele fala assim, ó, os tais, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Rapaziada, eu vou falar para vocês. Como eu já expliquei, né? O nome Yahshua vem ao longo dos anos, ele, né, ele meio que quando a Bíblia é traduzida, esse nome Yahshua morre e se levanta um falso profeta, Jesus Cristo, né? Quem são os ministros de Satanás? São todos aqueles que pregam, né, o Jesus Cristo, certo? Esses são ministros, são falsos apóstolos, né? Que a maioria deles são assalariados e têm seus interesses próprios. Aí, rapaziada, lá no livro de Apocalipse, lá no livro de Apocalipse 13, né, que fala sobre no versículo 13 também, capítulo 13, versículo 13, né, que é sobre a besta que subiu da terra, fala assim, ó, que a besta faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta. A pergunta que fica é: por que foi permitido que o anticristo, falso profeta, né, que é Jesus, e toda a Bíblia, né, pregada de maneira deturpada, errada, por que foi permitido que fizessem sinais de maravilha dentro dos templos de religião? Dentro dos templos. Por que foi permitido? Você sabe por que foi permitido isso? Por que Deus permite essas coisas acontecer? Simplesmente para separar o joio do trigo. Tem aquelas pessoas que são o joio, elas vão morrer abraçadas com Jesus Cristo. Elas não vão aceitar Yahshua como Salvador. Elas vão negar Yahshua, entendeu? E vão negar Yahweh, que é o Pai. Todo aquele que nega o Filho, nega o Pai. Então essas pessoas vão morrer abraçadas. Aqui em Goiás nós temos um ditado que vai morrer, que é assim, que a pessoa, quando ela é cabeça dura e ela insiste muito, e não dá certo, ela morre abraçada com aquilo ali. Então essas pessoas vão morrer abraçadas com isso, elas vão morrer abraçadas com a interpretação da Bíblia. Elas não têm mente e nem coração aberto para receber outras interpretações, outras pessoas falar, sentar, analisar. Essas pessoas são religiosas, né?
Não tem como fazer. Então, por que que Deus permite que aconteça essas maravilhas, né? Quando você vem com um evangelho de fora, diferente, batendo de frente com a religião, é aí que vai separar o joio do trigo, certo? As pessoas que são escolhidas de Deus, esse evangelho vai entrar no coração delas. E as pessoas que não são escolhidas, não vai entrar. É como aconteceu na vinda do Messias. Todos os judeus e a cúpula faziam uma interpretação da Bíblia, né, da Torá, perdão, de um jeito. Quando o Messias vem, quando João Batista desce, começa a pregar outras coisas diferentes, o arrependimento. E quando o Messias desce, que ele prega a lei de Moisés, ele pratica a lei de Moisés, bate de frente com os fariseus, saduceus e escribas e a tradição, ele bate de frente. Quem ficou abraçado com a tradição se fudeu. Quem aceitou o Messias foi ressuscitado, restaurado, entendeu? Então as pessoas, é por isso que Deus permite que aconteçam sinais dentro das igrejas, dentro das religiões, entendeu? Para que quando o evangelho vier, né, a interpretação vai separar. Tem os que estão com o coração aberto, que vão aceitar e vão entender como o evangelho funciona. E tem os que estão com o coração fechado, que vai morrer abraçado com religião, entendeu? O Messias, quando ele veio, aí você vê, a lei é tão deturpada quando o Messias veio, que ele fala lá, ó, ai de vós, escribas e fariseus, condutores cegos. Eles eram o quê? Professores, rabino, mestre, né? E o Messias chama ele de condutores cegos. Por quê? Porque não enxergava o que a Torá, o que a lei de Moisés queria. Não enxergava. Eles deturpavam e faziam com que a lei fosse como eles queriam. Entendeu? É o que vai acontecer de novo. Entendeu? Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. No próximo vídeo, né, se for da permissão de Deus, nós vamos trazer um vídeo aqui sobre o inferno, certo, galera? Você que ficou aí até o final, eu vou estar soltando esse vídeo aí lá para quinta-feira dessa semana, né? E sobre o inferno, certo? Vamos fazer os estudos. Até o próximo vídeo.